Sofonias 3, versículo 14 ao 18, parte A. Diz assim o texto: Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer mal nenhum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleça suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele renovará o seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Nós a lemos aqui nessa manhã e aguardamos e esperamos, Pai, por ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, que possamos sair daqui renovados pela Tua palavra, Senhor. Que apesar das minhas incapacidades, o Senhor me use como instrumento para comunicar o Teu Evangelho, a Tua palavra ao Teu povo, para a glória do Teu nome. É que oramos e Te agradecemos, Pai, crendo que o Senhor ouviu nossas orações. Amém. Bom, terceiro domingo do Advento, e o tema desse domingo é alegria. Alegria, não à toa, a gente começou com uma convocação do profeta Sofonias para cantar e gritar de alegria, né? Para se exultar. Exultar é animar, é se encher com esse ânimo, com essa alegria que nos move, né? Que nos move a gritar, que nos move a extravasar, a festejar. E veja, enquanto eu estava meditando, estudando o texto, preparando, né, para comunicar essa verdade sobre a alegria no Senhor, que é o grande tema desse domingo, eu me lembrei de um filme da Pixar que é muito interessante, que é muito legal. E até fiz questão de reassistir ele, né? Que é o Divertidamente. Alguém não conhece esse filme? Nunca assistiu? Não conhece? Bom, então, só para te introduzir, a ideia do filme é o seguinte: ele passa na cabeça de uma criança de 11 anos, uma criança como a Lívia, né? Já não é mais tão criança, está começando a entrar na adolescência. Então, uma menina de 11 anos, e o filme passa na cabeça dela. Por quê? Porque ali o filme ele faz uma representação das emoções. As emoções são 5, não sei se você sabe, que é o nojo, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Então você tem essas 5 emoções básicas ali, e o filme ele retrata como essas 5 emoções elas vão interagindo entre si a fim de trazer equilíbrio para a vida de uma pessoa, né? Então mostra ali como as 5 emoções trabalham em função da alegria, que é a principal emoção que o ser humano experimenta na vida. É como se, tipo assim, todas as outras emoções trabalhassem em harmonia para que no final a pessoa tivesse alegria. Só que a personagem, a menina, ela começa a passar por uma crise, por muitas dificuldades na vida dela. E aí a tristeza começa a atrapalhar toda a cabeça da menina, todo o funcionamento ali, porque a alegria quer que a menina fique alegre, contente, mas aí vem as dificuldades que ela vai encarando e a tristeza começa a tocar nas coisas. E toda vez que a tristeza toca em alguma coisa, ela transforma a emoção da criança. Então aquela memória que era alegre, que era contente, vira uma memória triste. E aí a alegria começa a trabalhar para querer reorganizar as coisas e ela voltar a ser o centro das atenções ali, né, e tal, voltar a comandar tudo. Só que aí, ao longo da história, as coisas vão acontecendo e a alegria e a tristeza, elas se perdem nesse meio desse caminho, tentando recuperar as memórias da criança. E aí ficam no controle das emoções dela a raiva, o medo e o nojo. E aí a criança vai se perdendo ali, aquela adolescente, ela quer até fugir de casa, né? E aí o filme foca muito em como a alegria e a tristeza trabalham juntos para trazer equilíbrio para a saúde mental da pessoa, né? O bem-estar da pessoa. Então, é um filme muito legal, muito interessante,
que trabalha com esse foco e que para mim, mostra um pouco do que é a vida cristã. A vida cristã é uma mistura de tristeza e alegria, que traz equilíbrio para as nossas vidas. Por quê? Por que eu digo isso? Porque toda vez que a gente vê a atuação de um profeta no Antigo Testamento, ou até mesmo vê, estuda, trabalha o processo de conversão no Novo Testamento, a gente vai ver que tristeza e alegria andam juntas. O Evangelho ele tem essa marca, ele tem essa característica. Primeiro, ele nos traz uma profunda compreensão de quem nós somos. E por trazer essa compreensão de quem nós somos, ele provoca em nós tristeza. Por quê? Porque o Evangelho vai afirmar que o homem está em uma condição de inimizade com Deus, de rebeldia com Deus. Ele está em uma condição caída. E nós vimos isso na semana passada. Essa foi a ênfase do sermão da semana passada. Arrependimento. Por quê? Arrependimento do quê? Dessa vida de pecado que nos coloca em uma posição de rebeldia contra Deus. E não só isso, a gente tem estudado as bem-aventuranças, né, no nosso grupo de crescimento e temos visto que o quê? A primeira bem-aventurança fala sobre a pobreza de espírito, né, ser pobre de espírito, ou seja, essa consciência de que eu sou miserável. E que eu não tenho, no meu espírito, eu não tenho capacidade espiritual de me achegar a Deus. É preciso uma graça, um favor da parte de Deus para que eu possa me achegar a Ele. Não só isso, a gente vê que a segunda bem-aventurança é o quê? É chorar, né? Bem-aventurado é aquele que chora. Chora pelo quê? Pelos seus pecados, pela condição de inferior que a humanidade se encontra. Entregue ao pecado, entregue aos males, às mazelas dessa vida. Então veja, o Evangelho ele tem essa característica de o quê? Primeiro nos provocar tristeza, uma profunda comoção, uma profunda tristeza a respeito dos nossos pecados. Mas ele não para aí, porque a própria segunda bem-aventurança que o nosso Senhor Jesus nos apresenta, ela fala que aqueles que choram serão o quê? Consolados. E o consolo é quando a tristeza se encontra com a alegria. Então nós podemos nos alegrar novamente. Por quê? Porque nós sabemos que seremos restaurados. Quando a gente fala em consolo na Bíblia, a gente está falando da atuação do Espírito Santo. Veja, Cristo, quando ele apresenta o Espírito Santo para os seus discípulos, ele fala assim: virá um outro consolador, aquele que testificará a vocês que eu sou filho de Deus. E não só isso, ele vai comunicar a vocês, ao coração de vocês, tudo aquilo que eu vejo o Pai fazer. E vocês serão um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, essa tristeza que o Evangelho nos provoca é uma tristeza que nos leva ao consolo. E o consolo nos leva à alegria. E veja, o profeta Sofonias, ele profetizou em um período em que Josias, um rei de Israel, um rei temente ao Senhor, estava tentando restaurar o culto em Israel. Nesse período, você tem outros profetas também profetizando, como Abacuque, Jeremias. E todos esses profetas estão anunciando que Deus está trazendo juízo. Está trazendo juízo sobre Judá, sobre Jerusalém. Por quê? O reino do norte já tinha sido levado cativo. E vários outros reis, ainda assim no reino do sul, se mantinham infiéis a Deus. E quando Josias assume o trono, ainda jovem, eles acham o rolo lá da Torá, acham a lei do Senhor, e ele começa a restabelecer o culto em Israel, o culto a Deus, chamando o povo a se arrepender. Mas ainda assim Deus, mesmo o rei chamando o povo a se arrepender, mesmo o culto sendo restabelecido em Israel, Deus ainda sim ia trazer juízo sobre o povo de Judá, o reino do sul. E aí Sofonias está aqui profetizando sobre isso. E ele profetiza contra Jerusalém, ele profetiza contra os povos vizinhos de Israel, de Jerusalém. E aí Deus, no final da sua mensagem, depois que o profeta anunciou que Deus traria o castigo, ele ainda assim traz o quê? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo que nos proporcionaria alegria. E que mensagem é essa do profeta? Bom, aí a gente viu aqui nos versos 14 e 15, que é o quê? O Senhor retirou as sentenças que eram contra você
e afastou seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Ou seja, o profeta está dizendo, alegrem-se, alegrem-se, mesmo que você possa temer a circunstância. O império assírio está vindo aí. Eles vão tomar conta da gente, eles vão nos levar cativo também. Mas veja, o Senhor está preparando salvação e Ele vai vir para habitar no meio do seu povo. Aquilo que Ele prometeu lá em Moisés, por meio do tabernáculo, que Ele habitaria no meio do povo de Israel, Ele vai voltar a fazer. Tenha esperança, tenha paciência, persevere, continue crendo no Senhor. Ele vai trazer juízo sobre Israel por causa dos pecados acumulados do povo, sim, mas aqueles que são fiéis, aqueles que creem na mensagem do Senhor, Ele convoca ao quê? A se alegrarem, porque o Senhor não permitirá que isso se prolongue, que essa situação permaneça para sempre. Antes, Ele vai providenciar um meio para que Ele venha habitar no nosso meio, então nos proteger e nos guardar. Então não tema porque o Senhor está vindo ao nosso meio e Ele vai afastar os nossos inimigos. Ele não vai deixar que mal nenhum nos aconteça. E no verso 16 Ele vai dizer, olha, naquele dia se dirá a Jerusalém, não tenha medo, ó Sião. Sião é equivalente para Jerusalém, tá? Então toda vez que vocês encontrarem na Bíblia Sião, é o mesmo que Jerusalém, é outro nome dado para a cidade de Jerusalém. Então Ele está reafirmando, olha, não tenha medo, Jerusalém. Não desfaleçam as suas mãos. Ou seja, quando o medo nos toma, né, essa linguagem é muito interessante, porque quando a gente está com medo, a gente fica inseguro, a gente fica trêmulo, a gente não tem nem capacidade de segurar as coisas direito. É isso que ele está falando. Vocês estão tão desesperados que ficam com o braço vacilante, mas não precisa temer, não precisa chegar a esse nível de desespero onde as suas forças se esvaem, mas antes confia que Deus virá. E Ele vai habitar no meio de vocês, vai protegê-los e vai guardá-los. Por isso vocês podem se alegrar. E aí ele continua, o Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele renovará o seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Meus irmãos, não tem como não ler esse versículo aqui e não lembrar do Senhor Jesus Cristo saindo das águas lá após ser batizado. E a gente tem ali uma manifestação trinitária. A voz de Deus Pai vem do céu dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. O Espírito Santo aparece como uma forma de uma pomba sobre o Senhor Jesus Cristo, como se anunciando que Ele está capacitando Ele para a obra que Ele iria realizar. E nós temos o Senhor Jesus Cristo ali então assumindo sua posição como Messias, iniciando o seu ministério. Não tem como não olhar para esse texto e não pensar nisso. E ver que, de certo modo, quando Cristo vem e cumpre e realiza a vontade de Deus, vem habitar no meio do seu povo e trazer salvação e proteger o seu povo, porque é isso, Cristo encarnando a segunda pessoa da Trindade, se esvaziando de si, da sua glória, entrando na história, assumindo a forma humana. É Deus no meio do seu povo, trazendo salvação. E aí quando Deus Pai olha dos céus para o Filho e diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Meu irmão, isso é uma promessa para mim e para você também, por assim dizer. Veja, Estou extravasando um pouco o texto aqui, mas por quê? Porque a gente sabe que o propósito para o qual Deus nos chamou é ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sermos filhos dele, segundo a imagem dele. Ou seja, Deus quer ter prazer em nós também. Deus quer olhar para nós por meio do seu Filho Jesus e falar, esse é um Filho amado em quem tenho prazer. Eu me alegro nele. E veja, que notícia maravilhosa é essa, de Deus se alegrando com você, apesar das suas incapacidades, apesar do seu pecado, apesar de toda dificuldade que você encara na sua vida, por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo, Deus olha para você e fala, esse é um Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. E é por isso que o cristão pode se alegrar.
O cristão se alegra e pode viver contente, alegre essa vida, porque Deus veio ao seu encontro, trouxe salvação e perdão a ele, reconciliou-se com ele e tem prazer nele. Esse é outro aspecto do Evangelho. Se por um lado nós nos entristecemos e choramos por causa do nosso pecado e somos levados a nos arrepender, por outro encontramos prazer e alegria em Deus, porque Deus se alegra conosco por meio do seu Filho Jesus, por meio da obra que Cristo realizou. Deus olha para você e para mim e fala: esse é um filho amado em quem eu tenho prazer. Então se alegrem, animem-se. Viva uma vida alegre e contente no Senhor. Busque satisfação em Cristo. Não à toa o apóstolo Paulo, vamos ler lá comigo, Efésios capítulo 4, do 4 ao 7. A carta que todo mundo fala que é a carta da alegria. A carta que o apóstolo Paulo, mesmo em prisão, escreve aos seus irmãos em Filipos para animá-los, para alegrá-los. E veja, um homem prisioneiro, ele vai falar logo de cara, né? Prisioneiro, mas prisioneiro do Senhor, não de Roma, do Senhor. Eu estou aqui é porque eu estou realizando aquilo que Cristo me chamou para realizar. Esse homem chama o povo a se alegrar em Deus, a se alegrar e confiar nele. Amém? E ele vai dizer assim, ó, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a palavra de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Então veja, se a gente pode se alegrar porque Deus nos concede perdão e quer um relacionamento íntimo conosco de amor, esse relacionamento se revela em Cristo Jesus, porque nós temos em Cristo Jesus o Filho perfeito de Deus, aquele a quem Deus ama plenamente. E aí por meio de Cristo nós também nos somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Somos feitos filhos de Deus, filhos que Deus ama, que tem prazer em nós. Agora nós temos um padrão de vida a ser vivido, a ser estabelecido, que é o que? O tipo de vida de Cristo. E aí Paulo vai dizer, alegrem-se no Senhor, alegrem-se em Cristo. Vocês podem ter várias circunstâncias que queira minar a alegria de vocês, que queira desanimá-los, que possa fazer vocês querer entrar em desespero, achar que a vida não vale a pena. Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor, alegrem-se na obra que Ele realizou, porque maior do que essa realidade que nos cerca aqui agora, é a vida eterna reservada a nós, que Cristo estabeleceu para nós, conquistou para nós naquela cruz. Então quando Paulo fala, alegrem-se no Senhor, é para você lembrar de todos os benefícios que Cristo alcançou para você naquela cruz. E que todo sofrimento aqui é temporário e passageiro. Ele tem data de validade, ele vai acabar. Então, pensando nisso, crendo nisso, confiando naquilo que Cristo fez para você, alcançou para você naquela cruz, alegre-se. Viva de modo alegre. E aí veja, é como se ele listasse logo em seguida como você pode desenvolver essa alegria na sua vida. E ele fala que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Moderação aqui é uma palavra que ela implica várias coisas, mas principalmente um espírito perdoador e generoso. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, que você seja o tipo de pessoa que as pessoas queiram estar perto de você, que elas não tenham medo de estar perto de você, mas elas possam se agradar em estar na sua presença. Por quê? Porque você é uma pessoa que perdoa, você é misericordioso. Não só isso, você é generoso, você é dado, você está disponível para a pessoa. E aí ele logo em seguida faz um alerta, perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor, muitas pessoas questionam, será que ele está se referindo ao fato de Cristo estar presente? No sentido de que, por meio do Espírito Santo, Cristo se faz presente ali. Não há nenhum lugar onde a gente possa ir. Eu até lembro, por exemplo, do salmista que diz, se eu vou no mais alto dos montes, ou no mais fundo dos vales, lá o Senhor está comigo, lá o Senhor está.
Será que Paulo está se referindo a isso? Ou ele está falando sobre a volta de Cristo, que um dia Cristo vai voltar? Eu tenho para mim que a gente não precisa descartar nenhuma das duas possibilidades. Muito pelo contrário, a gente pode viver nessa perspectiva das duas. Primeiro, que Cristo está presente. Por meio do seu Espírito Santo, Ele está ali, do nosso lado. Então Ele nos auxilia a ser esse tipo de pessoa, a viver essa vida. A gente pode fechar os olhos, a gente pode dobrar os nossos joelhos e crer, ter certeza que Cristo está ali presente conosco. E Ele vai nos auxiliar e vai nos confortar, vai nos consolar, a fim de que possamos alcançar alegria. Alegria nele. Mas também a gente pode pensar e ver essa situação pela ótica, pelo segundo ponto, da ótica da vinda de Cristo. E aí é muito importante a gente relembrar o seguinte, que por vezes a gente menospreza o fato de que Cristo vai voltar e que Ele vai julgar todas as pessoas. Realmente a gente crê e sabe que quem creu em Cristo, quem confiou plenamente nele, não será condenado. Mas ainda assim, é uma pessoa que vai passar pelo juízo. Não sabemos como, a gente estabelece muitas coisas aí. Mas ainda assim tem um certo juízo, tem um galardão, tem uma recompensa guardada para a gente. Por quê? Porque nós não fomos salvos à toa. Nós fomos salvos para as boas obras. Paulo vai falar isso várias e várias vezes. Porque o objetivo de sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo é que possamos frutificar em boas obras. Então, pensando nisso, que um dia Cristo vai voltar, eu imagino e eu espero que todos nós aqui tenhamos isso no nosso coração, de que sejamos encontrados como aqueles que são fiéis, aqueles que permaneceram fiéis a Deus e ao seu Cordeiro. Veja, muita gente fica questionando lá, nossa, Apocalipse é difícil de entender. Realmente é um livro difícil. Mas tem uma mensagem que percorre todo o livro de Apocalipse. E que se você tiver ela clara na sua mente, você consegue ler o livro de Apocalipse e ser edificado pelo Espírito. Que mensagem é essa? É de que Deus um dia julgará todos os povos. Todo mundo, todo ser humano. Só que aqueles que permanecerem fiéis. Mas, então, como a gente deve levar a vida? Primeiro, se você deseja ser salvo, você deve permanecer fiel. Então, pare e pensa, se você tem a convicção, se o Espírito Santo testifica na sua vida que você é filho de Deus, qual o seu desejo? O seu desejo é permanecer fiel a Deus e ao seu Cordeiro, que te ofereceu perdão, que te santificou, que te fortaleceu. Então, quando você lê Apocalipse ali, você deve olhar para ele e falar assim, então beleza, glória a Deus, que usou João, que revelou todas essas coisas a João para me incentivar a perseverar na fé, a permanecer fiel. Então eu vou permanecer fiel, eu vou me alegrar e vou exultar no Senhor, eu vou me animar com essa palavra e vou prosseguir, continuar a carreira que me foi proposta. Por quê? Porque aqueles que permanecem em desobediência, o juízo já está reservado para eles. A condenação já está lá reservada. Então veja, a gente não precisa abrir mão de uma interpretação de outra. Muito pelo contrário, a gente sabe e deve se alegrar e se animar nisso. De que fomos salvos para boas obras, para nos alegrar no Senhor e viver uma vida que manifesta a glória de Deus aqui e agora. Mas não só isso, Paulo vai dizer o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, não é que Paulo não está dizendo que a gente não possa ter nenhum tipo de ansiedade, né? Porque tem gente que faz isso, lê esse texto aqui e fala, não, tá vendo? Você está ansioso com isso aqui, ó, tá em pecado. Está em pecado. Nem todo tipo de ansiedade é pecado, meu irmão. Nem todo tipo de ansiedade é pecado. Mas veja, Paulo está nos dando um caminho para calibrar o nosso coração, para calibrar as nossas expectativas, calibrar os nossos desejos, moldar as nossas intenções do coração com as de Deus. E esse caminho vai nos levar à paz, a uma paz que excede todo entendimento.
Então ele fala, olha, não andem preocupados, mas antes apresentem ao Senhor todas as coisas, né, tudo, com que oração e súplica e ações de graça. Oração e súplica e ações de graças. É a ideia de que você apresenta a Deus tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que tira sua paz, seu sossego, mas confiando que Ele vai fazer aquilo que é para a glória dEle. Porque veja, o que o Senhor Jesus nos ensina na oração modelo? Ele nos ensina que, antes de tudo, a gente deve desejar que o nome de Deus seja santificado. A oração começa com Pai Nosso, uma relação íntima de Deus, uma compreensão de que Deus está me ouvindo, deseja o meu bem porque Ele é Pai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. A oração do Senhor calibra, ela tem o objetivo de calibrar as expectativas no meu coração. Então, quando eu ponho as minhas súplicas, as minhas preocupações, os meus anseios diante de Deus, não é porque eu quero que Ele faça como a alegria lá no Divertidamente acha que tem que ser. O que? A alegria, ela quer se satisfazer, ela quer ficar, que a menina fique alegre, contente. Né? É um sentimento egoísta, por assim dizer. Que veja, é saudável, é necessário. Eu não estou dizendo isso. Muito pelo contrário, eu estou dizendo para vocês se alegrarem. Mas uma alegria que é provida por Cristo. Que vem de Cristo. Que vem da certeza de que Deus é seu Pai. E quer que o nome dele seja santificado na sua vida. Então você põe as suas angústias, aquilo que está te perturbando, as suas dificuldades, seus anseios, à mão dele. Fala assim, ó, Senhor, é isso. É muito legal a gente ler os Salmos, porque você vê lá cada tipo de oração, meu irmão. Davi já escreveu os Salmos assim, arranca a cabeça dos caras, humilha todo mundo, faz isso, faz aquilo. Eu quero é que o Senhor mata os caras, os desgraçados lá que estão me atazanando a vida. Mas aí de repente ele termina de falar isso e fala, mas eu creio que o Senhor é um Deus que me protege, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é quem me guarda, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ele colocou nas mãos do Senhor os anseios dele. Ele falou, olha, realmente o que eu quero é esganar ele e ver ele morto. Mas eu sei que a resposta final vem do Senhor. Sei que o Senhor não parou de me enxergar. O Senhor enxerga as minhas angústias, o Senhor enxerga as minhas dores. E eu confio no seu cuidado. Então quando Paulo está aqui falando, leve tudo ao Senhor, com oração, súplica e ações de graça, principalmente quando você lê ações de graça, é a ideia de que creia que Deus ouviu, creia que Ele vai fazer aquilo que é melhor, então já tenha gratidão, que Deus está te ouvindo. Ação de graças é isso, é esse coração grato, né? E aí quando a gente para pensar, não, e aí você receberá uma paz que excede todo entendimento. Gente, eu não consigo, assim, eu pensei em várias coisas, eu li, reli, eu vi tanta gente falando tanta coisa, mas sempre, todos os exemplos são insuficientes. Então, o mais próximo que eu consegui disso é que pensa naquela situação onde você já colocou toda a sua força. Imagina que você está numa atividade física. E aí seu personal ou o pessoal da academia está lá falando, não, faz aí 10 flexões. Aí você começou 1, 2, 3. Na quinta você já não está, o braço está doendo, está tudo queimando e tal. E aí você foi lá com muita dificuldade, chegou na 9ª, está doendo o braço, está doendo os ombros, você já está chorando, você está suando, não está aguentando mais. Aí quando você termina de dar a última flexão, vem aquele alívio, a tensão é diminuída, o esforço se acabou, você consegue respirar, você consegue voltar a um estado de equilíbrio, porque você tensionou até demais, foi no seu limite e agora você tem relaxamento. Acho que o sentimento mais próximo dessa paz que excede todo entendimento é isso. Tá tudo tensionado.
as coisas estão loucas. Às vezes parece que não tem esperança. Mas aí você vai de joelhos diante de Deus. Coloca seus anseios, suas dificuldades diante dele. E aí você encontra paz. Mas não qualquer tipo de paz. A paz que te alegra. A paz que te motiva. A paz que te exulta a continuar andando. E aí quando eu estava lendo isso aqui, e lembrando novamente do filme, tem um momento em que a alegria está questionando a tristeza. Ela fala, por que você está chorando? Vamos, se alegre. Aí a tristeza diz o seguinte, eu choro porque quando eu choro, eu me sinto bem logo em seguida. E veja se não é assim a vida cristã. A gente chora pelo nosso pecado, mas sabemos que receberemos o quê? Consolo em seguida. A tristeza cristã, ela tem um objetivo, ela é um meio para um propósito final, encontrar a alegria em Cristo. Então por isso a gente anuncia arrependimento de pecados, mas também anuncia alegrem-se no Senhor, porque aqui não terminou, a vida não acabou aqui, não acabou simplesmente no seu pecado, não acabou nessa circunstância momentânea que a gente está vivendo, de desespero, de angústia. Ainda virá um dia em que toda dor, toda tristeza, toda angústia, ela será tirada de nós, finalmente. Então viveremos em alegria eterna, perpétua, diante do Senhor, nos satisfazendo nele. Então a gente pode perseverar e pode se alegrar ainda hoje, encontrar esperanças e forças para continuar lutando no Senhor, crendo que os benefícios futuros de Cristo já podem ser experimentados aqui e agora. Então, novamente, eu vou dizer como o apóstolo Paulo disse, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. E aí, talvez você me pergunte, Everton, como então desenvolver essa alegria? Como então experimentar dessa satisfação no Senhor? Essa pergunta, esse questionamento, como encontrar alegria, ela, por vezes nas Escrituras, ela está associada com a ideia de salvação mesmo. Né? A gente viu o profeta Sofonias anunciando, alegrem-se, exultem no Senhor, porque Ele vem salvar, Ele vem habitar no meio de vocês. Ou seja, porque vocês recebem salvação de Deus, e a gente recebeu em Cristo, é que podemos ser alegres. Porque salvação e alegria é quase que sinônimo. Porque veja, se você que caminhava para o inferno, caminhava para a morte, agora é livre desse destino que estava preservado, que você não conseguia escapar dele, alguém vem e te tira daquela condição. Qual é o sentimento que te resta? Senão de alegria, senão um sentimento de ânimo, de gratidão, de paz e de alívio. E é isso que Cristo nos prometeu, e é isso que Ele alcançou para nós naquela cruz. O sacrifício de Cristo não é só para nos livrar do pecado, simplesmente, mas é para nos animar e nos santificar. E veja, santificação, salvação, alegria estão ali, tudo junto, misturado. Porque quanto mais satisfeitos somos no Senhor, quanto mais alegres somos em Deus, mais Ele é glorificado em nós. E quanto mais glorificamos a Deus, mais alegres e satisfeitos somos nele. Então Lucas capítulo 3, versículo 10, relata uma situação muito interessante. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês aí. João Batista está lá pregando, arrependam-se, arrependam-se. E algumas pessoas rejeitam o ensino dele. E a essas pessoas, João é duro, né? No verso 7 ele vai falar ali, ó, com os judeus, com os fariseus, com os escribas. Olha, vocês são raça de víbora. Vocês vão, o machado já está posto pertinho de vocês, prontinho para derrubá-los. Mas algumas pessoas ouvem aquela mensagem, recebem aquela mensagem e agora perguntam para João, como viveremos?
como viveremos? E aí, é muito interessante as respostas que João vai dando para cada uma daquelas pessoas que vai indagando ele. E todas elas estão associadas com aquilo que Paulo fala sobre a alegria. Que é o seguinte, olha, verso 10. Então as multidões perguntaram a João, o que é que deve... Ah, tá. Beleza. As multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Veja, todo mundo. Não há distinção. A multidão está perguntando, o que é que devemos fazer? Aí João responde, verso 11. Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Primeira resposta de João, para quem deseja alcançar essa vida alegre no Senhor, que tem satisfação em Deus, que se alegra em Deus na obra que Ele está fazendo. Sejam generosos. Paulo vai dizer, sejam moderados. Seja a modéstia de vocês conhecida de todos. Não só isso. Vem alguns publicanos. Publicano, gente, era um judeu que foi contratado por Roma para cobrar imposto dos próprios judeus. Então ele era alguém odiado pelo povo. E aí essa pessoa ouviu a mensagem de João e recebeu ela e creu. E aí agora ele está ali. E eu, o que eu devo fazer? Aí eles chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Verso 13. Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Ou seja, quer aprender a se alegrar no Senhor? Busque a justiça. Seja justo. Seja justo. Desenvolva justiça na sua vida. Se submeta à justiça de Deus. Seja você esse instrumento que promove justiça na sociedade. Não cobre para além. Mas cobre aquilo que é justo ser cobrado. Vejam, vamos continuar aqui, vocês perceberão a ressonância desses ensinos com as palavras do Senhor Jesus. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Soldados romanos, eles não eram judeus. Pessoas que não faziam parte do povo escolhido de Deus, agora estão recebendo a mensagem e estão crendo nela. E querem viver essa vida salva, essa dimensão de vida. E aí eles perguntam, o que eu devo fazer então? Aí João fala, olha, não sejam prepotentes. Qual é o oposto de prepotente, meu irmão? Se não é humilde? Se não é humildade? Então como se ele estivesse dizendo para ele, seja humilde. Não só isso, da sua boca sai a verdade, não mentira. Não façam denúncias falsas. Não desejem mal para alguém que não fez por merecer aquele mal. Antes, busque a verdade. Não utilize da sua posição para prejudicar o outro. Mas seja honesto. Contentem-se com o seu salário. Não cobre suborno. Não tenta dar achar uma rachadinha ali para você participar, não. Um mensalão. Muito pelo contrário. Contente-se com o seu salário. Procure viver de modo digno com aquilo que o Senhor proporcionou para você. Se é o que tem, é a porção que tem para hoje, então busque ser diligente com aquilo que o Senhor colocou na sua mão, utilizar da melhor forma possível os recursos que Ele te disponibilizou. Não queira achar meios escusos para ter mais, não. E aí, me parece que essas práticas, elas vão formando algum tipo de ser humano. Porque não à toa, não sei se vocês repararam, mas conforme eu li esse texto aqui, eu ia lembrando das bem-aventuranças. Eu ia lembrando das bem-aventuranças do Senhor Jesus. E não à toa, nas bem-aventuranças ele fala sobre consolo,
Ele fala sobre herdar a terra, sobre participar do reino. Por quê? A gente tem estudado e visto isso, que é o que? Elas são características que acompanham aqueles que são discípulos de Jesus. Então você quer ter uma vida alegre, contente? Se submeta aos meios de Deus para promover isso. E se Cristo fala, olha, seja honesto, seja verdadeiro. Seja honesto, seja verdadeiro. Provavelmente, por causa disso, você vai sofrer. Realmente. Mas a alegria e a paz que excede todo entendimento, isso aí ninguém vai roubar de você. Porque a alegria de ter paz com Deus, um relacionamento íntimo com Cristo, e saber que Deus olha dos céus para você e se alegra com o testemunho que você dá na sua vida, é muito maior do que qualquer sofrimento momentâneo que a gente possa ter. Eu prefiro chegar todo sofrido, dolorido, mas quando estiver diante do Pai, falar assim, Pai, está aqui as minhas boas obras. Tá certo, eu vacilei muito, feio, errei feio muitas vezes, mas aqui, a minha mão não está vazia. Eu fiz tudo isso aqui para a glória do Senhor. Eu busquei viver aqui, para a glória do Senhor. Eu me satisfiz com aquilo que o Senhor me deu. Que eu sei que o Senhor não está distante, mas antes, por causa do seu Filho Jesus, o Senhor está perto de mim. E que o teu Espírito Santo vive e habita em mim. Por isso eu posso me contentar e alegrar com aquilo que o Senhor me deu. Eu choro de tristeza mesmo. Mas eu sei que todo choro dura uma noite, porque pela manhã a sua alegria, ela vem ao meu encontro. E no Senhor eu encontro satisfação para a minha vida. Eu posso me alegrar, eu posso exultar, eu posso confiar em Ti.